A paz do Senhor, meus irmãos, estamos nesse dia que nos permitiu o Senhor e queremos falar sobre a lição da EBD do quarto trimestre, que tem como tema o apóstolo Paulo, lições da vida e ministérios do apóstolo dos gentios para a Igreja de Cristo, relativo à lição 6. Quero saudar a todos os alunos da EBD, professores, simpatizantes, aqueles que cresceram em graça e conhecimento por prestigiar este departamento que é tão importante na vida da igreja. Temos o nosso textuário da lição, queridos, que diz: impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam línguas e profetizavam. Isto está em Atos 19, versículo 6. Vejamos então a verdade prática que diz: uma vez movidos no poder do Espírito, podemos ser bem-sucedidos na missão de pregar o Evangelho a toda a criatura. Temos também a leitura bíblica em classe, que está em Atos 19, do versículo 1 até o versículo 7, que diz: E sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhes: Recebestes vós o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: Em que sois batizados? E eles disseram: No batismo de João. Mas Paulo disse: Certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam em línguas e profetizavam, e estes eram, ao todo, uns 12 varões. Muito bem, queridos. É uma lição extremamente importante e que precisaríamos de muito tempo para expressar e explicar aos queridos irmãos e alunos todo o comprometimento desta história, o valor não só geográfico, histórico, como espiritual. Mas para entrarmos na lição, Paulo já estava na sua terceira viagem missionária, se dirigindo para a cidade de Éfeso. E chegando ali, Éfeso era uma cidade de 250 mil, aproximadamente 250 mil habitantes, e teve épocas, segundo o contexto teológico, que já chegou a 300 mil pessoas, porque era uma cidade litorânea, de livre acesso à Ásia Menor, nas suas embarcações, tinha acessibilidade comercial a diversos lugares. Era uma cidade de extrema importância para o processo de discipulado, para o processo cristão, para o processo de crescimento do cristianismo. Porque haviam ali 250 mil pessoas, mas numa cidade em que havia o culto a Diana, a deusa Diana, não é? E também existiam ali pessoas que faziam de tempo em tempo o culto ao imperador. Isto é, a idolatria proliferava naquela cidade. Então vejam os irmãos que havia uma carência, como no mundo de hoje, de que a palavra de Deus fosse ensinada, fosse ministrada e que o Espírito de Deus fosse direcionado a essas pessoas. Paulo chega ali e vê 12 discípulos, um tanto quanto envolvidos na questão de evangelizar, mas Paulo, na unção do Espírito Santo, percebe que ainda faltava alguma coisa para eles, porque ele havia passado por esta experiência desde o tempo daqueles 3 anos, nas lições anteriores, e nós aprendemos que ele permaneceu ali no deserto
da Arábia, aprendendo, sendo discipulado por Jesus. Também com os seus ensinamentos, com os seus ensinadores, desde o tempo em que Ananias orou por ele na sua conversão, por Gamaliel, que foi um dos seus professores. Vejam, irmãos, a importância de sermos discipulados para entendermos o processo de Deus na nossa vida, para que haja crescimento. Por isso temos em nosso campo, em nossa igreja, um slogan de extrema importância que é um novo tempo para servir. E para servirmos a Deus, temos que entender, como o apóstolo Paulo, a importância de termos o Espírito Santo em nós. Não podemos realizar a obra de Deus de qualquer maneira, baseado ou fundamentado em nossa própria filosofia ou em nosso próprio conhecimento, porque vamos fracassar nos processos. Ao invés de trazer crescimento, vamos trazer confusão. Por isso, todo obreiro do Senhor, toda obreira do Senhor, todo jovem, toda pessoa que se relaciona com Cristo e que aceita Cristo como Salvador, precisa, sem sombra de dúvida, entender que precisa incessantemente buscar o batismo com o Espírito Santo. Porque a partir do batismo nós vamos ter uma nova consciência do nosso viver em Cristo. Quando Cristo foi assunto aos céus, ele disse: quando eu for, enviarei para vós o Consolador, o Espírito da verdade que o mundo não conhece, mas vós conhecereis, porque ele habitará em vós. E ele vos fará lembrar de todas as coisas que por mim foram ditas. Então veja, irmãos, a importância da unidade de Pai, Filho e Espírito Santo, para que possamos entender dentro desta linguagem de um novo crescimento da nossa igreja. Para que possamos servir de fato com inteligência, precisamos ter em nós a plenitude do Espírito Santo. Paulo chega na cidade de Efésios e vê ali 12 discípulos e eles têm uma conversa entre si. E ele pergunta: a quem vocês pregam? E eles dizem: a Jesus Cristo. E em que batismo vocês são batizados? E eles dizem: no batismo de João. Então Paulo percebe que tudo estava correto, mas que faltava sobre eles a unção do Espírito Santo, porque Paulo pergunta para eles: fostes batizados no Espírito Santo? Nós nem sabemos o que é o Espírito Santo. Veja, irmãos, a importância de nós, como igreja de Deus, como líderes da igreja do Senhor, como obreiros, como diáconos, no que diz respeito ao serviço da igreja, informarmos a nossa geração a necessidade de conhecer a pessoa do Espírito Santo. Porque é Ele que nos faz enxergar, que nos traz a visão, que nos dá discernimento, que nos dá a noção do que precisamos de fato, para que as pessoas possam conhecer o fogo do céu, a importância de um pentecostalismo não só de palavras, mas de ação e de vida presente. Paulo, então, diz a lição que Paulo impõe as mãos sobre eles. E naquele momento eles recebem a plenitude do Espírito Santo. Estamos vivendo em um tempo, queridos, onde nunca se viu em outros tempos uma dificuldade tão grande da igreja, no que diz respeito à sua frieza espiritual, indiferença entre os irmãos, um momento de frieza geral, onde não se vê muitas pessoas buscando o batismo com o Espírito Santo, como haviam nas nossas reuniões, como aconteciam nos cultos de um tempo atrás, em que orávamos e ali até nos cultos de oração nós tínhamos o batismo com o Espírito Santo, línguas estranhas sendo espalhadas entre os irmãos que profetizavam, como diz na lição. Ali diz que alguns foram batizados com o Espírito Santo e outros profetizavam.
Sabe, irmãos, para servirmos ao Senhor, para vivermos neste tempo de tanta indiferença, de tanto preconceito, de tantas imposições, de tantas diferenças, de tanta frieza geral, nós precisamos nos envolver com aquilo que de fato nos preenche vazios. E eu vejo as pessoas reclamando sobre vazio. Sinto um vazio dentro do meu coração, parece que nada me preenche. Vazio existe para ser preenchido e ele precisa ser preenchido pelo Espírito Santo. E ali na lição que nós lemos, quando aqueles discípulos receberam o Espírito Santo e profetizaram, a Bíblia diz que, e o ensinamento da escola bíblica dominical nos mostra, que houve um grande crescimento não só na cidade de Éfeso, mas também como nas cidades circunvizinhas. Em todas as cidades ao redor, o conhecimento da palavra de Deus começou a chegar e houve crescimento, isto é, a idolatria começou a cair, as indiferenças começaram a cair, as dificuldades humanas começaram a desaparecer, porque quando o reino do mal sai e entra o reino de Cristo, a partir da plenitude do Espírito Santo, as coisas começam a mudar, as coisas começam a ter forma, assim como foi a criação da terra e dos seres humanos. A Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia, mas a partir do toque de Deus, da pintura de Deus, da criação do Criador, quando o Espírito Santo passou a habitar entre os seres humanos, houve uma diferença na sua cultura, não só geográfica, não só cultural, mas também espiritual. E foi isso que Paulo estava promovendo, e a lição desse quarto trimestre está nos trazendo através do Espírito Santo, e aprove a Deus nos trazer esta lição neste quarto trimestre para nós entendermos como revolucionarmos ao mundo. Um mundo que está tão carente de Deus, que está tão necessitado da palavra de Deus, dos valores de Deus que estão perdidos. No mundo globalizado, pessoas ligadas totalmente nas redes sociais e que às vezes não têm tempo de ler a palavra e muito menos de entendê-las. Crianças tão novas, tão recentes, com 3, 4 anos de idade, pessoas com 10 anos, até mesmo dentro de nossas igrejas. Enquanto a palavra é falada, os pais passam celulares para que as crianças possam ver o celular. Precisamos, meus irmãos, buscarmos incessantemente o batismo com o Espírito Santo. Precisamos ensinar aos nossos filhos que os valores do Espírito Santo não são valores que vão ficar no primeiro, no segundo grau e na faculdade. Os valores do Espírito Santo, revelados por Cristo, enviado por Cristo, anunciado por Cristo a vinda do Espírito Santo. Lembram que lá no cenáculo, Jesus disse, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos, isto é, na plenitude, transformados, cheios do Espírito Santo. Isso faz uma grande mudança. O batismo com o Espírito Santo, a presença do Espírito Santo em nós, são valores que vão ao longo da nossa vida até a eternidade para encontrarmos com o Senhor. Não são valores para hoje, mas para a vida toda, que vai nos forjar o caráter, que vai nos ensinar a valorizar os princípios, a não esquecer dos ensinamentos, assim como lá em Deuteronômio 6, em que Deus falava aos pais de Israel para que ensinassem os seus filhos, para que eles pendurassem no pescoço, para que eles pregassem nos umbrais da porta, para que não esquecessem dos ensinamentos do Senhor. E hoje o que nos faz lembrar, e a palavra de Deus diz isso, o Espírito Santo virá para nos fazer lembrar de todas as coisas que por Jesus foram ditas. Ele é o cumpridor, aquele que dá continuação ao ministério de Cristo.
Precisamos ter a presença do Espírito Santo nas nossas pregações, nos nossos cultos, na nossa querida EBD, onde, aprove a Deus, lá em 1979, um culto maravilhoso da EBD, numa escola infantil, onde eu tive o privilégio de ser batizado com o Espírito Santo. E foi um dos maiores valores da minha vida que eu recebi, um dos maiores presentes que eu recebi de Deus. Então, irmãos, busquemos o Espírito Santo, busquemos a capacitação sobrenatural do Senhor. E se for preciso para isso, você impor as suas mãos, como Paulo fez, que possamos estender as nossas mãos, mãos que abençoam, mãos que transformam, mãos que obedecem o chamado de Cristo, mãos que mostram direção para as pessoas. Mãos como as mãos de Cristo que foram feridas e seu sangue derramado para que, após sua ressurreição e nossos pecados perdoados, Ele pudesse enviar para nós o Espírito Santo. Um dos maiores valores cristãos que está tão ausente no nosso meio nesses últimos dias. Às vezes temos encontros tão frios, tão metódicos, tão calculáveis. E a Bíblia diz que onde há o Espírito de Deus, aí há liberdade. Abra seu coração, abra sua mente, deixe o Espírito Santo transformar o teu ser, tua caminhada, e a tua vida com Cristo jamais será a mesma. Que Deus vos abençoe, queridos. Que Deus abençoe os amados alunos da EBD, aos simpatizantes deste departamento de suma importância da igreja. Porque nós temos, de certa forma, não valorizado tanto a questão do ensino. E quando valorizamos e quando abrimos o espaço, vemos que temos tantas pessoas ausentes nos cultos, nas reuniões de estudo bíblicos e de conhecimento. Que Deus vos abençoe, que Deus seja convosco, que a sua graça nos enche o coração e que o Espírito Santo seja um valor presente todos os dias nas nossas vidas. Que a graça de Deus, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo seja com todos. Amém.